Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Tudo bom? Bom, vamos lá então, que essa semana, essa aula aqui é mais molezinha ainda, certo? Lembrando que na aula passada a gente fez o roteiro número 4, então hoje nós vamos para o nosso roteiro número 5. Firmeza? Tranquilinho, moleza, na manha do gato, sem grande pressa, sempre na tranquilidade total, ok? Vamos só lembrar o seguinte, por favor. Quem assistir ao vídeo, não esqueça de colocar o nome no grupo do Facebook, colocar seu nome, sobrenome e a sua turma, certo? Beleza? Não é para colocar aqui no YouTube, é para colocar lá no Facebook, por favor. Firmão? Certo? Então é nóis. Então vamos lá, vamos trampar, vamos tentar resolver. Hoje, como é só o roteiro 5 e o exercício do roteiro 5 é menos trabalhoso, acredito eu, porque a gente vai estar fechando a questão da pré-história, alguns pontos talvez que vocês ficaram com dúvidas. Lembrando também, aí nos comentários, não esqueçam de colocar as dúvidas. E se você preferir, quiser uma resposta mais rápida, manda uma mensagem direto para mim no privado ali, certo? Demorou, é nóis. E vamos lá. Vocês estão pegando a apostila lá na escola, espero, beleza? E eu vou corrigir isso na semana que vem. Então, fiquem atentos. É nóis. Então é o seguinte, meus queridos. Nosso roteiro número 5, eu duas atividades. A atividade do dia 2 e do dia 3 fala sobre a pré-história de novo. Já a atividade do dia 1, ela fala sobre um conceito de produção de documento histórico, beleza? É para mostrar, para a gente ter ideia, para ver como que é construído um documento histórico. Então você, no dia 1, você vai trabalhar o que a gente chama de estudos históricos, introdução aos estudos históricos, duas coisas, agente histórico e fonte histórica. Mas vamos devagar, firmeza? Tudo bem? Só lembrando o seguinte, todas as correções, todas as vezes que a gente for trabalhar com exercício, em história é um pouquinho diferente de matemática, beleza? Por quê? Porque matemática 2 mais 2 só tem um resultado. 3 vezes 3 só tem um resultado. Em história, não. Em história, você pode ter uma resposta diferente do seu colega, ou às vezes até diferente do que o professor falou, mas que está correta, certo? Depende do seu posicionamento, depende da sua justificativa, sempre. Isso não quer dizer, certo? Que você pode sair falando qualquer coisa. Não, tem que ser uma justificativa plausível, de acordo com o que a gente está conversando aqui, tá bom? Então você pode se posicionar desde que você consiga se justificar. Não adianta falar, porque eu acho, porque sim. Para nós, na história, isso não vai ser argumento. Você vai ter que argumentar legal, firmeza. Só estou dizendo isso para que não fique aquela coisa, eu tenho que fazer a resposta igual do professor. Não, não, não. Você, se tiver qualquer dúvida, minha resposta ficou diferente do que o senhor disse, manda lá, escreve para mim, que aí a gente dá uma olhada na sua resposta se está correto ou não. Firmeza, pode mandar foto lá na conversa privada, né? Não vai ficar mandando nos comentários fotos. Firmeza? É nóis. Então vamos lá, meus senhores. Agora então a gente vai começar o roteiro 5, dia 1, 2 e 3, e hoje é rapidão. Firmeza? Então vamos lá. No dia 1 do nosso roteiro 5, eu pedi, por favor, que você produzisse um pequeno texto sobre a sua vida na última semana. Essa semana aí de quarentena que você está vivendo, essa última. Só que esse texto que você vai escrever é como se você estivesse deixando para alguém que vai ler daqui a uns 300, 400 anos. Portanto, é um texto que tem que estar um pouquinho mais detalhado, beleza? Você vai tentar escrever, descrevendo o que você fez durante a semana. Pô, estudei matemática, português, empinei pipa, bati no meu irmão mais novo, apanhei da minha irmã mais velha, escondi a meia do meu pai, do meu padrasto, comi a comida da minha madrasta, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, do meu cachorro. Então, com um pouquinho de detalhes, inclusive, se você puder, por favor, que depois eu vou ler, descrevendo como que são as coisas, que é descrevendo, minha casa é grande, tem quatro quartos, 18 salas, 27 cozinhas, tem um quintal de 5.000 quilômetros quadrados,
meu cachorro, tem um cachorro azul, verde, amarelo, então é para você tentar descrever o máximo de informações possíveis. Por quê? Porque isso vai ser usado depois, né? Para a gente estudar. Já pensou se daqui a pouco daqui a 400 anos, alguém encontra e consegue entender como é que era a sua realidade utilizando a sua carta? Ia ser legal, né? Bom, essa carta ela tem dois sentidos. Primeiro, para que vocês entendam que muitas vezes o que a gente estuda foi feito pelas pessoas sem elas perceberem que aquilo seria usado para a história. Então, o historiador utiliza as coisas mais comuns para estudar a história, para entender a história da humanidade, só que a maioria dessas coisas que nós estudamos, que nós utilizamos para estudar a história, elas não foram feitas com essa intenção de ficar para a história. Não, elas foram feitas porque as pessoas precisavam. Alguém mandou uma carta para a namorada, para o vizinho, ou fez uma carta para aula de história que ficou. E aí os historiadores vão achando e vão tentando decifrar a história a partir daquelas ferramentas, daqueles instrumentos, daquelas fontes históricas ou documentos históricos, beleza? Então, você vai escrever essa carta para servir de fonte histórica ou um documento histórico para um historiador que vai encontrá-la daqui a 400 anos, quando nós não estivermos mais aqui. Eu espero, né? Naturalmente é que a gente não esteja mais aqui, certo? Beleza? Bom, outra coisa que essa carta vai tentar deixar mais claro para a gente é que escrevendo essa carta, você provavelmente vai deixar um registro da sua passagem, da sua existência. E ela vai servir então para mostrar que você aí que está escrevendo essa carta, você aqui, ó, é um agente histórico. Você participa da história, você age na história. Eu, você, sua tia, sua avó, seu priminho que está lá enchendo a fralda. Então, meus senhores, todos os seres humanos são agentes históricos e agem nessa história, querendo ou não. Beleza? Tudo bem? Isso aqui a gente já falou, né? Na aula passada, certinho? Então escreva essa cartinha de boa. Vamos lá agora para o dia 2. O dia 2 eu pedi para você fazer uma gravura. O que é uma gravura? É um desenho, um pé de breque. É muito fácil isso. Só que você vai fazer no dia 2 uma gravura sobre o primeiro período da pré-história, certo? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Ah, professor, mas como assim? Ué, você vai tentar, você vai voltar lá nos seus estudos e ver como que viviam as pessoas do Paleolítico. Vamos só lembrar o seguinte, no Paleolítico, os seres humanos ainda eram muito primitivos, beleza? Eles andavam em bandos, não eram bandos grandes, bandos pequenos, entre 20 a 40 seres humanos, beleza? Tudo bem? E, às vezes até menores, viu? Tem um bando aí de 10, 15. Viviam do que a natureza oferecia, quer dizer, não plantavam e nem criavam nada. Tudo bem? Caçavam animais pequenos, não caçavam animais grandes. Ou então pegavam restos dos animais que outros animais maiores pegavam. Então, por exemplo, se um tigre atacasse lá uma zebra, aí o tigre comeu, encheu a pança, mas deixou um monte de carne lá porque não conseguia comer mais e foi embora. Aquela carcaça de zebra morta pelo tigre, ela poderia ser usada como alimento para os grupos de seres humanos, beleza? Porque um ser humano não conseguia caçar uma zebra, já que a zebra corre um pouquinho mais, beleza? Então, o ser humano paleolítico ainda é muito primitivo, beleza? Depende do que a natureza oferece. Ou ele pega frutas, legumes, vegetais, de forma geral, ou caça pequenos animais e também pega restos dos outros animais, né? Um animal, então, carniceiro. Carniceiro não é só... a carniça não é só aquele negócio que cheira mal, mas carniça é qualquer resto de animal que ficou ali. Firmeza? Certo? O ser humano, então, vivia caminhando, procurando por comida. Então, ele vai povoar a terra dessa forma, procurando por comida ou fugindo do frio. O ser humano vai sair da África e vai povoar todo o planeta Terra. Só que é claro que isso vai,
Demora, hein? Demora. Demora mais do que pandemia para passar, certo? Então, esse é o ser humano no paleolítico, o ser humano primitivão, o ser humano ainda que não é muito desenvolvido, que ainda faz instrumentos à base de pedra, só que é só quebrando pedra. Ele não vai fazer um instrumento bonitinho para deixar como ele quer, não. Ele vai quebrando pedra e aí aquele pedaço de pedra que ele achar que é mais interessante, aquele pedaço quebrado, ele vai utilizar como ferramenta, beleza? Por isso, pedra lascada, porque o ser humano vai utilizar ferramentas de pedras quebradas, lascas de pedra, beleza? Tudo bem? Então, não esqueçam. Isso só muda quando? Quando o ser humano descobre o fogo. Então, ele vinha bem primitivo, pá, aí vem e descobre o fogo. Descobriu o fogo, pegou lá uma árvore pegando fogo, descobriu, ele vai passar a utilizar o fogo, certo? Mas aí, quando o ser humano descobre o fogo, é outro período. Aí é o dia 3 do nosso roteiro 5. É o roteiro, desculpa, é o período do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, certo? O ser humano descobre o fogo vai ajudar o ser humano demais, o ser humano vai desenvolver muito a partir do momento que ele descobre o fogo, mesmo, vai desenvolver demais, porque ele vai dormir melhor, vai comer mais carne, vai comer mais vegetais também, porque alguns vegetais só é possível comer quando colocados no fogo, beleza? Experimenta comer uma batata, uma mandioquinha salsa, uma batata salsa, por exemplo. Meu Deus do céu, o negócio não dá para comer cru. Agora põe no fogo lá. Aí eu estourei, hein? Deu até uma lombriga aqui. Então, o fogo vai aumentar o leque de alimentos que o ser humano vai poder comer. Com isso, ele vai sobreviver mais, vai ter mais nutrientes para se desenvolver intelectualmente também, vai descansar melhor, vai passar a caçar. Vocês viram isso no vídeo que eu passei, Caçar ou Ser Caçado? O episódio 1, beleza? Onde o ser humano se organiza utilizando fogo para encurralar os animais. E nesse período, então, o ser humano começa a viver em, digamos, grupos maiores. Começa a se organizar melhor. E de tanto se desenvolver, ele começa a observar também umas coisinhas. E através da observação da natureza, ele percebe que a natureza tem um ciclo e ele vai controlar esse ciclo. E a partir do momento que o ser humano percebe que é possível controlar o ciclo da natureza, ele vai começar a fazer duas coisas. Primeiro, vai começar a plantar, produzir o seu próprio alimento. Firmeza? Ele vai plantar, então, produzir o seu próprio alimento, e isso tem um nome, se chama agricultura. Ele vai, então, parar de depender da natureza e vai produzir seu próprio alimento. E o segundo ponto, ele observa que os animais também têm um ciclo. Crescer, reproduzir, aquela coisinha toda, e aí ele vai começar a criar os seus próprios animais, em vez de sair caçando aí, correndo risco. E o nome disso é pecuária, que é a criação de animais. Firmeza? E aí o ser humano vai, então, a partir do momento que ele aprende a fazer a agricultura e a pecuária, ele não precisa mais ficar caminhando, procurando por comida, nem fugindo do frio, já que ele tem o fogo, certo? Aí, meus senhores, o ser humano vai se sedentarizar. Isso quer dizer o quê? Ele não vai ficar mudando de local para viver. Ele para num local, geralmente perto de rios, porque tem água doce para ajudar na agricultura. E aí nós vamos ter uma fixação dos seres humanos, certo? Uma sedentarização. E aí começa as coisas a ficarem um pouquinho mais fáceis ou menos difíceis para os seres humanos. Ele então vai viver até o momento em que ele descobre que existe uma coisa na natureza que pode ajudar ainda mais, que são os metais. Aí acaba o período do Neolítico e começa a Idade dos Metais, na pré-história ainda, onde o ser humano vai usar ferramentas de metal na agricultura e na pecuária também, e isso vai aumentar a produção do ser humano. O ser humano vai produzir muito mais do que ele precisa, do que ele consegue comer, consumir, e essa sobra vai levar a uma outra coisa. Como está muita comida, muitos objetos, muita roupa sobrando, o que eles vão fazer? Os grupos humanos que moram próximos vão começar a trocar mercadoria, fazendo surgir então o comércio, beleza? E tudo isso na idade dos metais, né? A partir do momento que o ser humano usa o metal na agricultura, as coisas vão crescer, vamos dizer assim, ele produz muito mais. E aí isso vai estimular a troca de mercadorias. E como é que a gente chama troca de mercadorias? Comércio. Professor, mas eu vou no mercado e não troco mercadoria. É verdade, você troca mercadoria por dinheiro.
é uma troca, beleza? Então, o comércio é a troca. Você vai dar o dinheiro, vai levar os seus 2 kg de mortadela. Lá na pré-história, no final, na Idade dos Metais, eles trocavam mercadorias porque ainda não tinha sistema monetário, ainda não tinha dinheiro, nem escrita. Quando a escrita surge, acaba a pré-história e começa a Idade Antiga. Beleza? Tudo bem? Ok? E você vai ter que fazer o quê? Só tentar imaginar isso que a gente acabou de falar e que a gente vem conversando há um bom tempo, que vocês viram nos vídeos. Qual imagem? Como será que eu posso representar o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais? Lembrando que esses 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, são os períodos que dividem a pré-história. A pré-história é a junção desses 3 períodos. Firmeza? Não, falei que hoje era mais rápido. Bem tranquilinho, beleza? Tudo bem? Não esqueça de pegar a sua apostila lá na escola, de entregar também, porque vai contar lá depois. Firmeza? Então, qualquer dúvida eu vou ficar por aqui durante o horário da minha aula para solucionar. Firmeza total? Então, por enquanto, eu espero ter ajudado vocês no roteiro 5. Por enquanto, meus senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. Não saia de casa. Não é pra sair não, hein, vacilão. E se sair, mete uma máscara aí. Já resolve bastante. Beleza? Mas é rapidão. Não vai ficar aí, ó. Quando voltar, limpar tudo. E é bom tomar um banho. Apesar de não ser sábado. Se cuidem. Abraço.